Olá, Marcos. Muito bem-vindo ao Atitudes e Diálogos Ambientais. Tudo bem com você? Tudo bom, Fernando? Prazer estar aqui com você, para a gente poder trocar um pouco de experiência e falar de um tema tão importante, né, que é resíduos. Gestão de resíduos, um desafio para toda empresa. Aos ouvintes e às pessoas que estiverem vendo nossa gravação aqui no YouTube, nós estamos falando aqui com o Marcos Raposo, é o biólogo, com 16 anos de experiência em multinacionais brasileira e norueguesa. Tem especialização em gestão de resíduos, que é o nosso tema do podcast, né? Saneamento ambiental, e é também auditor das normas ISO 9000, 14 e 45001, ou seja, estamos diante de um excelente profissional, e até eu gostaria de dizer aqui que eu conheço o Marcos, a gente trabalhou na mesma empresa, em funções diferentes, e as pessoas vão ter uma grande oportunidade aqui de aprendizado. Nossos ouvintes aí do podcast vão ter excelentes oportunidades de perceber, né, como é atuar com a área de resíduos. Ô, Marcos, conte um pouquinho do seu histórico profissional, os desafios ao longo da sua carreira, que você tem passado aí nesse tempo. Fernando, assim, o desafio quando a gente fala da área ambiental é sempre diário, né? E de um tema tão específico com relação a resíduo, torna-se mais desafiador. Assim, que é sempre uma área dentro do planejamento estratégico que a empresa, ele é muito importante em termos de licenciamento, né? Toda licença de operação, qualquer que seja o empreendimento, ela traz sempre uma condicionante específica para esse tema, mas dependendo da empresa não é tão foco, né? Não é tão inserido no planejamento estratégico. Então, assim, o desafio é quase que todo dia. Nesses 16 anos, eu tive uma experiência muito grande, que é do tema de hoje, né? Que é a gestão de resíduos em ferrovias, né? Um dos pontos mais desafiadores para a gente é a dispersão geográfica de trabalhar em ferrovia e ser responsável por um procedimento tanto de gestão como operação de resíduos em ferrovia, mas o complicador para a gente sempre foi a questão mesmo da qualificação, né, da mão de obra. Da mão de As obra. empresas por onde eu atuei sempre tinham um compromisso de absorver a mão de obra local, só que em muitos casos, em determinadas regiões, essa mão de obra ela não tinha uma qualificação para se trabalhar com um tema tão sensível e tão importante para a operação da companhia, né? Ô, Marcos, isso, e realmente, às vezes, o desafio é muito grande para as empresas, e quanto mais remotamente, aí, aos ouvintes, nós vamos citar nomes de empresas, né? Mas o Marcos é região norte, né, Marcos? Região norte, podemos citar algumas cidades aí, né? São Luís. São Luís, já tive atuação em Santo Inês, Açailândia, Marabá, Carajás, em Paragominas, Barcarena e outra empresa, né? Então, assim, a gente tem uma rol de atividades aqui no sistema norte, nordeste, né? Que o Maranhão está inserido geograficamente, mesmo com as suas características biológicas de região norte, mas assim, norte e nordeste é a nossa maior área, maior experiência de atuação. Área de resíduos, desafiante mesmo. Não só sendo, além de ser desafiante, a questão de gerir resíduos numa empresa norte, um pouco mais afastada dos grandes centros, né? Com poucas empresas para que possam prestar serviço, é bem mais difícil. Ô, Marcos, de forma geral, assim, como é que se define essa função, né? Gestão de resíduos, né? Do meu ponto de vista, né? E como eu acho que os nossos ouvintes aí também têm essa noção, não é fácil gerir resíduos. Eu sempre falo isso, sempre que eu tenho oportunidade. A gestão de dos resíduos é uma das atividades mais desafiadoras, tanto para a pessoa de casa, porque às vezes eu não tenho resíduo, não sei como destinar, eu segrego e quero destinar, não consigo, então, desde o particular, né, até as empresas e até o município, por que não dizer o Brasil? Então, no seu ponto de vista, os maiores desafios aí na gestão de resíduos, porque assim, a função em si, digamos assim, né? A função em si realmente tem um desafio muito grande, né? Como eu falei com relação à qualificação da mão de obra para estar prestando aquele serviço internamente à companhia, quando a gente fala em norte e nordeste, a gente tem uma escassez muito grande com relação ao prestador de serviço para transporte, para fazer a correta destinação desse resíduo. Então, assim, além de você garantir internamente que todo o ciclo do resíduo seja feito de forma correta ambientalmente, o seu transporte, a sua destinação final também é muito desafiador, porque você não tem uma quantidade de empresas que te proporcione
um maior leque de destinações, que você tenha uma segurança da destinação que atenda o que está descrito na política nacional, né? Então, assim, o maior desafio para a gente que atua aqui no Sistema Norte, quando eu falo Sistema Norte, Nordeste, o Norte como um todo, é realmente a escassez, tanto da qualificação da mão de obra, como das empresas destinadoras. A gente fica sempre limitado à empresa A ou à empresa B. E esse acompanhamento dessas empresas, por ser um número muito pequeno, ele demanda para a empresa geradora um cuidado, uma atenção muito grande, porque se você deixa solto, o papel ele aceita tudo, né? No processo de contratação, quando chega aquela proposta técnica, a proposta é linda demais, mas quando você vai fazer aquela visita técnica para contratação, você se depara, às vezes, com absurdos, né? Fornecedor que, na proposta técnica, coloca uma foto muito bonita, que você chega lá e não tem uma balança para pesar o resíduo, não tem uma área de contenção para armazenar o resíduo classe 1. Então, assim, não atende a NBR 12235. Então, assim, são coisas básicas que você se depara muito com esses gaps aqui no norte do Brasil, né? Isso. E até uma pergunta que eu já ia dizer, né? Assim, a gestão do resíduo é tão importante porque se não tiver um gestor de resíduo, uma pessoa qualificada, preparada para fazer a gestão de resíduo, né? Até citando aqui, né? Como você tem essa expertise em uma pessoa, a empresa pode levar o seu nome, né, de forma negativa para o mercado, porque uma coisa é a empresa, uma coisa é a gente treinar para as pessoas segregarem e fazer, como é que eu poderia dizer, a gestão na fonte, né, Marcos? É treinamento, condições para as pessoas trazerem. Uma outra coisa é aonde que essa empresa vai destinar, né? Eu acho que se você puder falar um pouquinho sobre homologação, você acabou falando, né, da qualificação das empresas, né, que tem a ver com homologação, né? Não contratar qualquer empresa e ter a certeza exata de onde essa empresa vai destinar esse resíduo, que é o fim, né? O importante, para a gente ter uma garantia um pouco maior, né, é sempre ter no nosso banco de empresas, né, na área de suprimentos, né, para fazer contratação, empresas que o princípio básico é que tenha uma certificação ISO 14000, né? Isso já nos traz entre aspas, uma garantia que aquela empresa é séria. Então, assim, mas mesmo com a certificação, a gente precisa ter um processo de homologação bem fiel, com visita técnica no pré-contratação, durante a contratação e principalmente no pós-contrato, né? Durante a execução daquele serviço de destinação. A gente já teve casos na empresa que nós trabalhamos, né, juntos, né, no passado, que ela tinha um contrato no papel, a empresa mandava o certificado de destinação final perfeito, tudo bonito, mas ela abria um clarão no meio da mata, literalmente, e dispunha tambores com resíduo classe 1 lá, e a empresa hoje ela responde um processo desde 2004 por conta disso, sendo que nós fomos lá com o Ministério Público do Estado do Pará, ficamos uma semana levantando tudo que for resíduo. Nós não identificamos nenhum resíduo da empresa que nós trabalhávamos na época. Porém, a empresa continua sendo processada, né? O processo continua desde 2005. Nosso processo de justiça é um pouco moroso, né? E assim, além do CNPJ, as pessoas têm que ter ciência que vai um CPF atrelado também, ou CPFs, né? Dependendo dos agentes, né? O pessoal pode ir por simples omissão, né? Não precisa nem estar ser o agente causador, mas o simples fato de se omitir, ela também pode ser arrolada no processo. Falha da gestão, né? A gente está falando de gestão de resíduo, em algum momento da cadeia lá de processo, houve uma falha de gestão. Essa, no caso que você citou, Marcos, talvez, espera aí, me apresente o documento de destinação, apesar que às vezes documento é falho. Ah, Marcos, até aproveitando, para os nossos ouvintes aí, uma das situações que até do próprio governo brasileiro, da estrutura do Brasil, digamos assim, melhorou, Marcos, é a questão do CNIR, né? Agora o resíduo, ele precisa ter esse acompanhamento num cadastro nacional. Aí ele restringiu um pouco as empresas, porque não é qualquer empresa agora que consegue trabalhar dessa forma, idoneamente, certinho, né? E também dá de certa forma, um controle. Aí vem a gestão, né, Marcos? Não adianta ter o CNIR, que é um controle, um acompanhamento nacional no sistema, e se a gente também se o destinador, lá no final ele, ok, destinei, está aqui está o comprovante. O comprovante certificado é muito importante, né, Marcos? Certifico que recebi o resíduo em tal lugar e vou incinerar ou vou armazenar no aterro de certa forma. É importante isso que você falou, Fernando, assim, a gestão, né? E assim, quando a gente fala de gestão, é comportamento. E assim, uma das coisas mais difíceis é se mudar, por melhor que seja o sistema, o CNIR veio e agregou muito nessa gestão de resíduo
essa comunicação de gerador, transportador e destinador, mas, assim, se a gente não tiver um comportamento sustentável de estar fazendo, acompanhando de perto, o resíduo chegou na empresa destinatária, já emitiu lá o recebimento, recebi, está ok, beleza, mas mesmo assim ainda falta o CDF. Então, assim, a gestão ela não acaba, assim, dependendo do processo de destinação, vocês vão mandar para um coprocessamento o resíduo. Coprocessou, aí a empresa manda lá o certificado de coprocessamento, beleza, mas ainda existe ainda um resíduo residual dessa operação, que são as cinzas. Então, todo depósito de cinzas também precisa ser licenciado, a gente precisa ter esta garantia também. Então, assim, a gestão vai muito do comportamento ético e profissional de cada pessoa, porque, assim, trabalhar com resíduo, as pessoas pensam que é uma receita de bolo, né? Eu estou gerando, eu estou segregando, estou condicionando, armazenando, destinando. Mas, assim, existe milhões de legislações aplicáveis e requisitos que, assim, a gente tem que ter um compromisso muito forte para que a empresa e a gente também não... Assim, como eu falei, vai um CNPJ, vai sempre um CPF atrelado num possível processo judicial, né? Responsabilidade ambiental. E aí, de vez em quando, aparece na mídia, né? Por falta de controle, até que você falou no cadastro final do certificado, alguns nomes de empresas, né, acabam que são afetadas por falta de controle, eu gosto de falar isso, porque nosso tema, e a gente está diante de um profissional gabaritado para isso, é a gestão de resíduo. Se houver falha dessa gestão de resíduo, a empresa pode pagar muito caro, né, ter seu nome, de certa forma, penalizado por isso, porque a gente é corresponsáveis por isso. Ô, Marcos, para os nossos ouvintes, né, e também aqui do YouTube, do podcast aí, eles estão pensando, então, ok, tem que ter um excelente gestor de resíduo, tem que ter o processo de contratação de empresas, homologar, destinar, e no meio do caminho eu esqueci de fazer um link, que tipo de equipamentos, tipo de controle, Marcos, eu possa ter dentro desse processo, talvez equipamentos, ferramentas, a gente está falando também de efluentes, tá? Só para dar uma dica, que tipo de controle eu posso ter ali dentro, para facilitar essa minha gestão até que eu venha, coleta e dar a destinação final. Se puder citar alguns exemplos aí. Não, sim, a gente tem algumas ferramentas, alguns sistemas, né? Cito o próprio SAP, né, que é um sistema de gestão como um todo, e aí dentro de determinada organização, a gente participou também desse processo lá em 2014, 2013, 2014 foi o rollout, né? De implantação do módulo de gerenciamento de meio ambiente dentro. Então, lá tem emissões atmosféricas, tem efluentes, tem a parte de resíduo. Então, assim, a gestão também ela pode ter vários parceiros. E sistemas também são importantes para isso, né? Desde lá do gerador que está fazendo a parte dele, de gerando resíduo, acondicionando, ele vai fazer uma solicitação, um documento com determinado nomenclatura, vamos usar tipo o MID, que é o Manifesto Interno de Resíduos, de Descartados. Então, Marcos, repete de novo, porque o nosso ouvinte, você falou rápido, nós somos da área, a gente entende. Fala a sigla soletrada e o que significa, porque você falou MIR. Determinada empresa pode utilizar MIR, né, que é o MIR, que é Manifesto Interno de Resíduos, ou MID, Manifesto Interno de Descartados. Dependendo da nomenclatura, tudo abrange o resíduo gerado na operação. Então, assim, é importante que a empresa tenha um registro, né, da geração da fonte. Documentos internos, Documento interno, que ser tudo rastreável numa possível auditoria interna ou externa, uma fiscalização externa. Você precisa comprovar aquela quantidade que era 1 tonelada, vamos citar exemplo, 1 tonelada que você destinou para um coprocessamento, de onde aquela 1 tonelada veio internamente? Então, você precisa fazer essa rastreabilidade para garantir que o seu sistema de gestão realmente está completo, né? Inclusive para os gestores de resíduo, ou os departamentos, ou a própria empresa de forma geral, quando receber esses documentos aí, que são os indicadores, né, numa reunião, saber aonde a gente precisa atacar, onde estamos gerando mais, onde podemos reduzir, né, Marcos? E a vantagem dos sistemas, o SAP, que eu citei há pouco, mas existem outros, né? Outras plataformas que podem te dar esse mesmo grau de gestão, é que, ponto 1, né, elimina a questão de papel do teu sistema. Então, já tem um ganho sustentável na utilização de papel. E, assim, a gestão toda, ela é online, né? O meu gestor, meu gerente, meu diretor, o CEO da empresa, ele quer acessar, olha, eu quero ver lá em Montes Claros como é que está a geração do resíduo X. Ele entra no sistema, ele vai fazer os filtros e vai ter, inclusive, a geração de gráficos mostrando como é que está
a geração hoje, qual a geração histórica, a tendência. Então, assim, o sistema é uma ferramenta, independente de qual sistema, que facilita muito o gestor, para que o gestor esteja realmente focado onde interessa, né? Que é no campo, às vezes, né? Então, assim, precisa estar também no chão de fábrica, acompanhando como é que está a geração lá na área de oficina, o meu armazenamento interno na companhia e também, como eu falei, né? Fazer o acompanhamento da destinação. Eu preciso ir às empresas que a gente tem contratadas de destinação de tratamento para acompanhar, fazer aquelas famosas incertas, não que esteja desconfiando, mas a gente precisa acompanhar, né? Verificação, né? Verificar o sistema mesmo, né? É o cheque. Para trazer as melhorias. E, Marcos, a gente estava falando aqui de sistema, até é importante, né? Que as empresas, assim, os ouvintes do podcast, empresas também que estão ouvindo aí o nosso podcast, vendo no YouTube, né? É importante, a gente não vamos citar nome, né, Márcio? Que o nosso podcast aqui não tem um fim comercial, por enquanto, né? Isso aí é importante que no final isso acabe tendo uma oportunidade de negócio de certa forma, mas aqui pensei aqui, vislumbrei excelentes oportunidades, né? Patrocínios, por exemplo, de algumas empresas que eu não vou citar, mas a gente sabe que tem empresas que fazem gestão de resíduo e que a gente já tem maior, né, orgulho aqui, algumas que a gente conhece, de citar aqui, muito importante. Ô, Marcos, a gente falou da gestão, do licenciamento, da importância da homologação das empresas, ambientalmente liberadas e licenciadas para trabalhar, o nosso gestão interna. Marcos, e eu vou destinar. Aí eu te faço a seguinte pergunta. Você já tem ela na ponta da língua aí, mas eu vou te fazer para os nossos ouvintes saberem, né? Se é que existe, ou a menos impactante, Marcos, qual a melhor forma de destinação, por exemplo? É melhor enviar para um aterro controlado? É melhor incinerar? Eu sei que, de toda forma, o resíduo não some, né? As pessoas pensam que basta eu colocar o resíduo lá de fora da minha casa e eu não quero saber para onde vai. Não, ele está dentro do planeta. Ele gera, ele não vai sumir. Ele pode virar um outro objeto, segregação, ele pode se decompor ou ele pode virar um rejeito. Dá É isso aí. uma palhinha para a gente sobre isso aí. Você falou uma expressão que eu sempre uso no meu treinamento, né? Não existe lá de fora do planeta. Qualquer local que você, entre aspas, tira aquele resíduo da sua vista, vamos usar o termo que normalmente a gente usa na casa, né? Vou colocar o lixo na rua. Na porta, beleza, vou tirar daqui de dentro da minha residência, vou colocar na porta, estou contando que a coleta da prefeitura vai passar e vai fazer a destinação correta, mas eu não tenho essa garantia. Não tem. Então, assim, não existe o lado de fora. E quando a gente fala assim, qual uma destinação, um tratamento mais sustentável, mais correto, assim, é difícil a gente falar, Fernando, olha, o tratamento A é mais sustentável que o B. Todos existem perigos. Eu mando para um aterro controlado, um aterro classe 1 ou classe 2 mesmo, devidamente licenciado. Mas aquele resíduo ele vai ficar ali. Se aquele aterro não tiver uma gestão operacional, um cuidado, tem que ser todos os controles de construção daquele aterro, todos, eu estou falando todos, eu já fiz processo de homologação de aterros grandes que recebem resíduos de capitais e que eu não homologuei, porque assim, o processo em si de controle, o aterro era muito bem construído, projeto, a gente olhou o projeto, olhou tudo, mas assim, a operação do aterro era muito precária. Então, se a gente falar assim, um coprocessamento, eu vou incinerar aquele resíduo no forno de uma cimenteira, beleza, ele vai diminuir a massa daquele resíduo, mas eu vou ter uma cinza, que a gente comentou agora há pouco, né? Então, assim, isso tudo, o resíduo não vai desaparecer, como você falou, não existe lá de fora. Está tudo dentro do planeta. Dentro do planeta. E o planeta, por ser redondo, uma hora esse resíduo volta para você. Se você não faz o descarte correto de um resíduo, eu peguei daqui da minha residência, coloquei na rua, eu fiz um trabalho recente na área de socioambiental, do entorno de uma multinacional aqui em São Luís, que tinha problemas sérios com relação à disposição incorreta de resíduo nos muros da companhia, da empresa, né? E a pessoa disse, não, mas a gente coloca aqui, quando a chuva passa, a chuva leva esse resíduo. Aí eu disse, olha, mas você, com essa sua atitude, você está apenas transferindo o seu problema do ponto A para o ponto B. Só que se esse ponto B for um bueiro, for uma caixa de passagem, ele vai entupir, e no período chuvoso, esse resíduo que você achou que a chuva levou, ele vai voltar para você numa enchente, vai voltar fisicamente esse resíduo para você, vai lhe causar danos, prejuízos, trazer doenças para a sua família. Então, assim, a gente tem que ter muita ciência que realmente não existe lá de fora para o planeta. Se a gente não fizer a coisa correta aqui,
a lei do retorno ela é certa, ela vai voltar para você, mais cedo ou Isso. mais tarde. Mais tarde. As pessoas também precisam entender que quando eu coloco no rio, gente, esse rio vai chegar em algum lugar. O rio não vai evaporar. Então, aquele sofá que eu jogo ali vai chegar em algum lugar. O plástico que você jogar, vamos supor, eu vou citar uma cidade aqui, por exemplo, só porque eu também já conheço, a Imperatriz. Joga um papel na rua, né, Marcos? Joga um papel na rua. Ele vai descer, porque a cidade é meio no rumo do Tocantins, vai chegar no Rio Tocantins. Ok, beleza. Não, do Tocantins ela vai chegar até Marabá, naquele entrocamento. De Marabá ela vai para o mar depois. E vai chegar na Sim, Austrália, numa ilha, e vai causar impacto ambiental. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Pensar que sim, tudo que eu faço aqui, o retorno vai vir por aqui, de bom ou de ruim, né, Marcos? sim. Se chegar, né, Fernando? Porque, assim, vários rios, eles acabam sendo fonte hídrica para abastecimento público, né? Ah, Essa água que também. chega na nossa casa, ela é captada em rios, né? Então, assim, um saco plástico que eu jogo, que eu descarto erradamente no corpo hídrico, no rio e tal, ele pode vir entupir uma bomba, uma tubulação, e assim vai causar um transtorno bem mais rápido para você, né? Na própria cidade. Na própria cidade. Falta de Quando gasto, gasto de equipamentos, né? Aí vai ficar mais caro o sistema de tratamento de água. Sim, quando eu fiz meu trabalho de conclusão da graduação, eu fiz em análise microbiológica da qualidade de um rio aqui no estado do Maranhão, né? Então, eu tinha 8 pontos dentro do perímetro urbano e uma montante e uma jusante. Então, assim, dentro da cidade não teve um ponto que não deu contaminação. Olha só, E aí, N contaminantes. Então, assim, essa água era captada pelo Serviço Autônomo de Abastecimento de Esgoto. Então, assim, o famoso SAAI, né? não sei, Então, a gente tem que ter essa consciência também que é tudo um ciclo. entendido. Ô, Marcos, o nosso bate-papo aqui está quase no finalzinho, nós temos pequenas pílulas de conhecimento, digamos assim, e você começou a falar de aterro, hein? Já vou te fazer um convite aqui para um outro momento, a gente voltar e falar sobre a homologação de aterro, tipos de aterro, qualidade ambiental. Tá fechado? Já está aceito. Só você marcar que já está aceito. Não, tem muita bagagem aí. Ô, Marcos, aí os nossos ouvintes e o nosso do podcast e também do YouTube devem estar pensando, poxa, qual a profissão do Marcos? Você falou no início, né? Eu vou falar, é biólogo, né? Poxa, um biólogo é gestão de resíduos? Sim. Aí você poderia citar, Marcos, algumas profissões que poderiam atuar nessa gestão de resíduos? Eu não digo nem de ter o cadastro técnico lá, não. Eu digo assim, conseguiria trabalhar, tipo, às vezes algumas pessoas assim, eu gosto demais, qual profissão eu posso fazer que daria para eu trabalhar com gestão de resíduos? Fernando, assim, normalmente as empresas, quando vão contratar alguém para ser o gestor dessa área de meio ambiente, então a operação de resíduos em si, numa central de materiais descartados, Okay. elas sempre buscam um biólogo, um engenheiro ambiental. Ambiental, Então, assim, essas são essas duas formações que mais são contratadas. Mas eu digo que, respondendo a sua pergunta, qual a profissão mais que pode vir? Eu digo todas, porque a gestão de resíduos ela começa lá na fonte. Então, é um mecânico, é um carpinteiro, é o chaveiro da empresa, que se ele não fizer a gestão do resíduo lá na área geradora, aquele resíduo que é um resíduo reciclável, um papel de escritório, se ele não segregar, colocar no coletor com resíduo contaminado, o ciclo do resíduo já vai nascer errado ali. Então, em vez de eu ter um ganho, e várias empresas têm ganho com a venda de resíduos recicláveis, ele vai ter um custo, né? Então, vai ser o custo de destinar esse resíduo para um tratamento. Então, assim, por isso que eu digo, não existe uma profissão ideal. Existem profissões, formações que são mais contratadas para fazer a gestão. Mas a gestão de resíduo no dia a dia é todos, feito por todos. responsabilidade de todos, né? E a É isso Política aí. Nacional de Resíduos deixa muito claro, né? Responsabilidade das pessoas físicas, jurídicas. Eu, como gerador, eu tenho que fazer o melhor possível. Por exemplo, hoje eu moro na cidade de Montes Claros. Aos nossos ouvintes aí do podcast da cidade de Montes Claros, aos meus colegas também de Imperatriz e ao longo das cidades que eu já rodei, meus ouvintes de Viçosa, Minas Gerais, assim, a responsabilidade é nossa, aonde você estiver, não é porque eu estou em Montes Claros que tem uma boa gestão de resíduos, porque eu não vou fazer Imperatriz, que está iniciando, e também deixo meus parabéns aqui, porque lá também tá no caminho certo. Eu preciso fazer, eu preciso segregar meu resíduo, né, Marcos? Se fazer compostagem, se for possível, é difícil às vezes,
precisa fazer compostagem, mas no mínimo, segregar. Então, a responsabilidade de gestão de resíduos é de todos, empresas, pessoas jurídicas, físicas e assim por diante. E se a gente procurar, Fernando, assim, muitas pessoas falam assim, não, mas o que adianta fazer segregação de resíduos na minha residência se a prefeitura não oferta esse tipo de coleta e, porventura, também não oferta uma destinação por tipo de resíduo. Isso. Mas, assim, a gente pode fazer pequenas ações. Eu vou citar um caso meu aqui, né? Quando eu vou fazer a troca dos pneus do meu veículo, eu não saio com o meu carro. Primeiro que eu vou estar gastando combustível, né? Que hoje realmente o preço está um absurdo, o litro de gasolina, né? Verdade. Mas assim, eu pego, Sustentabilidade. sim, sustentabilidade, não está emitindo gases, esse negócio. Emissões. Então, o que eu faço? Eu ligo, pesquiso na internet, na minha cidade, e ligo, olha, quanto é que está o pneu tal? E aí eu descobri, Fernando, aqui em São Luís do Maranhão, onde eu estou residindo hoje, que a Prefeitura de São Luís ela tem convênios com determinadas empresas, as empresas que a procuram, né? E quando você faz a troca do pneu e você deixa o seu pneu usado neste local de venda, você recebe um desconto. Legal. E esse pneu, a prefeitura tem uma rotina de passar e fazer a coleta. Então, assim, esse pneu que a gente vê muito largado na cidade, em rios, em córregos, então esse pneu deixa de virar um problema ambiental. Então, assim, Entendido. uma simples consulta descobrir isso. Então, tem N outros exemplos aí pelo Brasil que a gente pode fazer um pouquinho que seja, a gente vai ter um ganho sustentável muito maior. Porque, Muito assim, maior. meio ambiente, cuidar do meio ambiente, a parte de resíduo, é no dia a dia, é de pouquinho. Se eu convencer o meu vizinho da direita e da esquerda a fazer a mesma coisa, eu estou contribuindo bastante, porque o meu vizinho da direita vai ter um vizinho da direita, e isso vai se expandindo. Então, assim, a gente precisa tomar mesmo ações sustentáveis, por menor que seja, entendeu, Fernando? Eu penso nisso também, cada um fazendo um pouquinho da sua responsabilidade, cada um ser responsável pelo que você gera, inclusive na hora de comprar, também se preocupar com o tipo de embalagem, ó, isso aqui vai para onde? É muito importante, mas aí, Marcos, outros assuntos, outro podcast. A gente está finalizando, Marcos, eu gostaria nessa despedida, você deixar uma mensagem aí para os novos gestores de resíduos que estão iniciando carreira, se a gente, não sei se é interessante falar conselho, mas um ponto de atenção, ó, veja tal assunto. Dê uma pesquisada nesse item que é arriscado e que você, se você cuidar disso, você tem chance de ter sucesso na sua atividade. Não, Fernando, assim, primeiro vou começar te agradecendo, né, a oportunidade de a gente estar falando, levando um pouco, trocando experiência, né? Quando a gente tem um diálogo desse, a gente acaba absorvendo também muita coisa. A ideia não é Legal. ser monólogo. Se fosse seria atitudes e monólogos ambientais, não Monólogo é essa a ideia. mentais. É diálogo. Então, a ideia é realmente a gente trocar experiência, comentar e dentro do que a gente está falando aqui, levar um pouco de conhecimento para as pessoas. Isso. E o que eu poderia deixar para quem está iniciando sua carreira profissional, saindo de uma faculdade, entrando num programa de trainee de uma empresa, por menor que seja ou maior que seja, é que se atente aos detalhes. Às vezes, as coisas mais simples, elas te trazem um ganho profissional muito grande e também, se você não tiver atenção, não valorizar aquilo, um problema absurdo com relação a controle ambiental, a um possível impacto ambiental. Eu cito exemplo, uma empresa que eu tive a oportunidade de fazer uma inspeção ambiental na época que eu era o responsável pela parte do meio ambiente da antiga Ferrovia Norte-Sul. A gente chegou num local que deveria ter um cadeado trancado e não existia nenhum cadeado. Nossa. Então, aquele local estava acessível para qualquer pessoa a fazer ato de vandalismo. Era um controle ambiental principal daquela empresa. Então, assim, os detalhes fazem muita diferença. Então, você que está começando, foque no detalhe. Tem coisas que são importantes para a companhia que te demandam maior atenção, mas tem coisas que, às vezes, não são prioridade para você, mas que têm um impacto para a sua segurança ambiental muito grande. Então, a orientação, o conselho que eu possa vir a deixar para quem está nos ouvindo e vendo agora é isso: foque no detalhe, tenha comprometimento, não tenha medo de ir para campo, não tenha medo de perguntar. Se você tem dúvida, busque conhecimento com alguém que já vivenciou aquilo, que tem um pouco mais de estrada. Não é vergonha para ninguém buscar conselho, buscar orientação. Assim, eu tenho 16 anos nessa área de diretamente trabalhando com resíduo, mas conheço tudo. Nem um terço do que eu pretendo conhecer, eu conheço hoje. Entendi.
Legal, Marcos, muito bom. Antes da gente ir para a despedida final, eu queria fazer até uma pergunta, Marcos, e, e, e aí seria assim, essa pergunta fica para o nosso, fica, a resposta vai ficar para os nossos ouvintes. Por exemplo, você hoje, Marcos, você hoje está fazendo trabalho de consultorias. Eu posso publicar o seu LinkedIn no podcast. As pessoas que quiserem entrar com você, pode ir lá fazer um contato, uma consultoria, uma proposta de emprego, coisa nesse sentido, que é até bom esse momento, né? Para a gente deixar claro esse tipo de informação. É importante também, se você tiver disponibilidade de falar sobre isso. Não, sim, Fernando, assim, fique à vontade aí de divulgar o nosso LinkedIn, né? Então, assim, hoje eu estou trabalhando com consultoria, né? Eu tive uma experiência agora de 5 meses, pela minha primeira experiência na área de óleo e gás, numa empresa de capital aberto, né? Com mais acionista o governo federal. Então, assim, é uma outra cultura, né? Então, os desafios são bem maiores. Então, assim, fique à vontade de divulgar aí que as pessoas que queiram uma consultoria, mesmo quando a gente está trabalhando formalmente, prestando um Isso, serviço de consultoria acaba chegando de sempre, né? Nem sempre a gente consegue atender pela entendi. volumetria do nosso dia a dia também, às vezes as questões que chegam, mas fique à vontade, assim, quando tiver outra necessidade para falar de resíduo, estamos à disposição. E, novamente, Fernando, te agradecer a iniciativa, Tá bom. a sua coragem de empreender nesse ramo, né? Então, assim, como você falou, fica aberto também para empresas que tenham idoneidade ambiental, sem uma certificação que queiram patrocinar aqui, né? Oh, No legal. Atitudes e Diálogos. Então, assim, Ambientais, legal. ambientais é importante porque, assim, são trabalhos que começam pequenos que vão crescendo. E quando a gente vê a seriedade com que é feito, transmite realmente o que a gente busca, né? A simplicidade. A simplicidade nos leva muito mais longe que as pessoas imaginam. Eu vou fazer um negócio grande, que eu vou aparecer mais rápido. Às vezes, a rapidez é a sua maior inimiga. Tá bom. Nossa, Marcos, estou muito feliz com o seu elogio aqui. Primeiro que, igual alguns outros colegas, você também bem à frente disso. Eu fiz o convite, você falou, vamos gravar que dia? Quando? Que horário? Já se disponibilizou, tá aí um domingo, né, Marcos? Depois do almoço, está aqui disponibilizando para falar sobre isso. As pessoas não sabem que é domingo, mas vão saberem agora. E muito bom, Marcos. Muito obrigado. E eu agradeço em nome do Atitudes e Diálogos Ambientais e aos nossos ouvintes. Até o próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço.